Nua propriedade. Conforme já estudamos lá nos termos de leilão, a nua propriedade e usufruto são termos jurídicos importantes para o contexto de transferência de propriedade, principalmente no que diz a questões de planejamento sucessório. Então, caso você não conheça ainda essa expressão, nua propriedade, saiba que é um termo jurídico utilizado para descrever uma situação em que o imóvel é transferido para outra pessoa, mas o proprietário original retém o direito de usufruto, ou seja, o direito de usar e desfrutar durante aquele imóvel durante toda a sua vida. Então essa é uma forma de transferência de propriedade comum em questões de planejamento sucessório, em que a pessoa deseja transferir a propriedade de um imóvel para um herdeiro, mas ainda assim deseja manter o controle e a capacidade de usar aquele imóvel durante a vida. Embora a pessoa que detenha nua propriedade não possa usar ou ocupar o imóvel durante a vida do proprietário original, ela terá o direito de assumir a posse completa do imóvel quando do falecimento do proprietário original, o que ninguém quer, né? Então, neste caso, a nua propriedade se unificará a propriedade plena, formando uma propriedade única e indivisível. Então, agora você sabe o que é uma nua propriedade. E o usufruto? O usufruto é o direito real em que uma pessoa, o usufrutuário, tem o direito de usar e desfrutar de um bem, como um imóvel que pertence a outra pessoa no proprietário, desde que respeite as condições estabelecidas em contrato e em lei. O usufruto ele pode ser temporário ou vitalício e pode ser concedido por meio de testamento, contrato ou lei. O usufrutuário tem o direito de receber frutos do bem, como aluguel e rendimentos, mas não pode vender, destruir ou modificá-lo sem o consentimento do nu proprietário. Então, quais são as diferenças de usufruto e nua propriedade? O usufruto, em termos legais, representa o direito concedido a uma pessoa para utilizar, desfrutar de um bem, mesmo que aquela propriedade seja atribuída a outra pessoa. Isso significa que o usufrutuário de um determinado imóvel pode ter o direito pleno de residir, alugar e emprestar de acordo com as leis, quando a propriedade ainda está dividida entre o nu proprietário e o usufrutuário. A única limitação para o usufrutuário é que ele não pode vender a propriedade, pois ele não é o verdadeiro proprietário. É importante ressaltar que o gozo do bem, neste caso, é temporário e configura-se como um direito pessoal e intransferível, válido somente quando o desfrutador estiver vivo. Então, é um tema até eu não gosto muito de aprofundar. Eu quero todo mundo vivo, arrematando inclusive. Então, dando continuidade, tem o usufruto e agora a nua propriedade. Então, o nu proprietário ele é o responsável pela propriedade, mas sem poder utilizá-la, né? Ele só vai poder utilizar aquela propriedade com a morte do usufrutuário. Então, sempre esse tópico ele se aprofunda em questões de direito sucessório, herança, etc., como eu já falei para vocês. Então, de acordo com as normas estabelecidas, a morte do usufrutuário é o prazo máximo para esse desfrute. O direito também pode ter um tempo determinado pela justiça. Então, nos casos em que a duração do usufruto é por tempo determinado, o usufrutuário que falecer antes desse prazo terá direito à utilização daquele imóvel tendo a posse direta, né, e transmitida de maneira integral ao nu proprietário. Aí você pergunta, GR, leiloeiro, o imóvel com usufruto pode ser penhorado? Sim, com certeza. O imóvel com usufruto ele pode ser penhorado caso o nu proprietário tenha algum tipo de dívida. Então, imagina que eu tenho aquele imóvel, mas não posso usufruí-lo, né? E eu contraí algum tipo de dívida. Então, esse imóvel ele pode ser penhorado, tá? Apesar do usufrutuário poder continuar usando o imóvel durante sua vida, o bem também pode ser, aquele bem, né, pode ser vendido em leilão. No entanto, o comprador apenas adquirirá a nua propriedade. Então, ele não tem a posse completa sobre o bem. Quer dizer, ele vai ter que esperar aquela pessoa ir ao aconchego de Deus para que ele entre no imóvel. Então, eu não acho nada interessante isso aí, tá? O que significa, então, arremate de nua propriedade? Então, quando os imóveis são leiloados, há muita confusão em relação à arrematação de nua propriedade. Neste caso, você deve ler, como sempre, o edital e verificar se há usufruto registrado na matrícula. Isso significa que o leilão se refere à nua propriedade do bem. Isso quer dizer que, ao arrematá-lo, você não terá a posse imediata e sim o direito apenas à propriedade. Agora, quais as circunstâncias que esse usufruto pode ser cancelado? Existe alguma circunstância em que o usufruto pode ser cancelado voluntariamente ou compulsoriamente.
Essas informações é importante para que o interessado em leilão de uma nova propriedade observe o que de fato está ali comprando. Então, pontos importantes: o falecimento do usufrutuário, então o usufruto termina com a morte do usufrutuário, a expiração de prazos, né, se o usufruto for concedido por um período específico, ele expirará quando esse período acabar, a renúncia, né, quando o usufrutuário ele renuncia o direito, né, ao usufruto, e ele pode fazer isso a qualquer momento. O não cumprimento das obrigações. Então, se o usufrutuário não cumprir suas obrigações, como manter a propriedade e não pagar devidamente os impostos, o proprietário pode cancelar o usufruto. E outro ponto também é a desapropriação. Se a propriedade for desapropriada pelo governo, o usufruto também pode ser cancelado. Outro ponto, o uso indevido, né? Então, caso o usufrutuário utilizar a propriedade de maneira indevida ou prejudicar a sua conservação, o proprietário também pode cancelar. Outro ponto também é a decisão judicial. Uma decisão judicial pode cancelar o usufruto se for determinado que ele foi obtido de forma fraudulenta ou que o usufrutuário está usando a propriedade de forma a prejudicar ao proprietário. Então então aqui em suma, né, vou tentar exemplificar para ficar um pouco mais didático, né? O conteúdo é assim, ele está gravado, você pode assistir várias vezes, inclusive nós disponibilizamos aí o auxílio para você que tem algum tipo de dúvida. Mas assim, exemplificando, usufruto e nua propriedade. Imagina o seguinte, você é pai e você quer deixar esse bem para o seu filho, né? Quando você transfere esse bem para o seu filho, ele é o nu proprietário e você é o usufrutuário. Então, esse bem ele não pode ser vendido, ele tem até uma segurança jurídica. Agora, deve-se atentar aos critérios legais para que isso ocorra. Então, eu sou o usufrutuário, você pai é o usufrutuário e o seu filho é o nu proprietário. Quando que o seu filho vai ter direitos totais sobre esse imóvel? Quando você conversar diretamente com Deus, né? O que a gente não quer, como eu disse, né? A gente quer que todo mundo fique aqui na terra fazendo boas arrematações. Então é isso. Espero que tenham compreendido. Arremata!